aí, o tema para a ministração de hoje é andando na luz. Eu acredito que não poderia ser diferente, né, amados? E eu gostaria de convidar você a ficar de pé para lermos a palavra no livro de 1 João. Você que está em casa, amados, cultue junto conosco. Transforme o que encontra num ambiente igual ou até melhor do que onde estamos nesse momento. Talvez, algumas pessoas, por estarem em casa, elas relaxam e ficam cultuando como se estivesse assistindo um filme da Netflix. E não é assim que adoramos ao Senhor. Se você está em casa, se você não pôde estar conosco, mas prepare o seu ambiente, esteja ligado com o céu. Traga o reino para o ambiente onde você está, para que você não perca aquilo que o Senhor tem para a sua vida no dia de hoje. Aleluia. E aí em 1 João, capítulo 1, a partir do verso 5, diz assim: E a mensagem que dele ouvimos e vos pregamos é esta: Deus é luz, nele não existe a mínima sombra de treva. Se afirmamos que temos comunhão com ele, mas caminhamos nas trevas, somos mentirosos e não praticamos a verdade. Se, no entanto, andarmos na luz, como ele está na luz, temos plena comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. A confissão de pecados e o perdão do Senhor. Essa epígrafe, ela me chamou muita atenção, que são dos versículos que vamos ler agora. Porque às vezes a gente esquece que para que possamos ser perdoados pelo Senhor, nós precisamos perdoar. É muito fácil pedir perdão ao Senhor, não é? A gente erra e aí a gente diz: oh Deus, me perdoa. Porque a gente sabe que Ele perdoa. Mas e quando é a sua vez de perdoar, você tem perdoado? Glória. E aí os versículos a seguir dizem o seguinte: Se declaramos que não temos pecado algum, enganamos-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, nós o fazemos mentiroso, e sua palavra não está em nós. Pai, nós te rendemos graças pela tua palavra, que é a verdade, Pai. Obrigado, Espírito Santo, porque você nos conduz em tudo. E eu creio na tua boa mão, Pai, estendida sobre nós neste lugar, para que a tua igreja possa ser abençoada diante daquilo que você tem para tratar conosco, Pai. Obrigada, Senhor, por uma mente, Pai, cativa a tua palavra, Pai. Lançamos fora, Pai, toda a distração, tudo aquilo que vem nos roubar, Pai, de receber de você. Nós anulamos agora, nós expulsamos desse lugar para o lugar que o Senhor determinar, Pai. Obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Podem sentar, queridos. Aleluia. Durante o mês de dezembro, nós tratamos sobre gratidão na nossa igreja. E o tema deste ano da nossa igreja é gratidão. E nós temos aprendido muito sobre isso. E uma das coisas que nós aprendemos é que a gratidão, ela é visível, né? Nós não podemos tê-la só nos nossos pensamentos e nos nossos sentimentos. Aí eu posso dizer assim: ai meu Deus, muito obrigada, eu sou muito grata a você. Eu posso passar o dia todo pensando que eu sou grata ao Senhor, eu posso passar o dia agradecendo a Ele, eu posso passar o dia com o coração feliz, grata ao Senhor por tudo que Ele tem feito pela minha vida. Amém, amados? Precisamos viver assim também.
Mas a gratidão, ela precisa principalmente ser expressa em nossos comportamentos. Porque nós vamos alcançar as outras pessoas a partir do que elas veem em nós. Porque as pessoas não leem nossos pensamentos e as pessoas também não sabem o que sentimos, mas elas veem o que nós fazemos. Aleluia. E aí, para a gente entender um pouquinho sobre isso, a gente pode pegar o exemplo de uma pessoa muito alegre. Renato, né? Não, mas Renato não funciona não. Porque Renato expressa, né? Mas tem pessoas que têm o coração cheio de alegria, né? Vive alegre. Mas você olha para essa pessoa está sempre séria. Você diria que essa pessoa é alegre? Eric. Ele riu. Né? Por quê? Porque às vezes a pessoa é realmente séria. Isso não significa que a pessoa não esteja com o coração cheio de alegria e cheio de gratidão. Então, só que o que os olhos não veem, a mente não entende. Não vou dizer que o coração não sente, porque o coração pode até sentir. Mas a Bíblia diz que nós somos cartas que as pessoas vão ler. E se não estiver escrito do jeito certo, as pessoas não vão ler o que precisam. Aleluia! E aí, quando a gente pensa em alegria, a gente lembra de Provérbios 15, versículo 13, que diz o quê? Que a alegria aformoseia o rosto. O Renato nem é tão bonito, mas ele vive rindo, né? Não, Renato, você é uma bênção. E aí, é diferente. Às vezes, você tira uma foto e você tá triste. Tá, você é bonito, tá. Mas aí, quando você tira a foto e você dá aquele sorriso, que os olhos brilham, você está alegre, as pessoas vão dizer, como você está linda. Por quê? Porque a beleza é uma coisa que vem de dentro para fora. Algumas pessoas são muito bonitas, muito... O formato do rosto, existe uma sintonia nos olhos, uma coisa muito bonita. Mas a pessoa está sempre ou carrancuda, ou então está sempre triste. Aí você olha e diz assim, falta alguma coisa. Glória a Deus que nós já encontramos aquilo que nos deixa bonitos. A alegria do Senhor que habita em nós. Aleluia! E aí, como filhos, nós pregamos os feitos do nosso Pai. Amém? E aí não podemos pregar só de palavras, querido. Nós precisamos ser como Ele é. Porque eu não sei se vocês já ouviram, mas os meus pais diziam, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Funciona? A gente faz exatamente o que a gente vê eles fazerem. E aí, nós não podemos ser isso para o mundo. Nós fomos chamados para o Ministério da Reconciliação. Precisamos levar de volta os filhos ao Pai. E como eles irão, se eu falo uma coisa, mas eu faço outra? Você pode saber a Bíblia de Gênesis e Apocalipse e chegar e falar para a pessoa, mas se o seu comportamento, se a sua vida não estiver alinhada com aquilo que você está falando, as pessoas vão dizer assim, oi? Oxe, ser crente para ser feito ele? Vou não. Oxe, mas ele não disse que tem que ser assim porque ele está fazendo desse outro jeito. Misericórdia, irmãos. Nós fomos chamados para fazer a diferença. Nós precisamos rir na tristeza, porque nós não vivemos pela circunstância. Nós precisamos ser gratos até quando há falta, porque sabemos que quem nos supre em tudo é o nosso Deus. E aí ele diz que se as aves
Que a gente olha, né, e às vezes nem valoriza muito, né? Nem dá muito valor. Um bando de passarinho voando. Pra quê? Mas se o Senhor, Ele cuida até das aves do céu, quanto mais nós, a quem Ele chama de filhos. Aleluia. E na posição de filhos, nós precisamos entender que se os nossos comportamentos não estão alinhados com a palavra, nós não vamos apresentar o caminho. E quem é o caminho? Jesus. É através de nós que as pessoas vão conhecer a Cristo. Só que não é através do que eu falo apenas, mas do que eu vivo. Nós precisamos ser como Ele. E o que isso tem a ver com andar na luz? O primeiro passo para isso é andar na luz. E como é que a gente anda na luz? Sendo como Ele. Por quê? Eu gostaria que você... O versículo 5 de 1 João 1 diz assim: e a mensagem que dele ouvimos e vos pregamos é esta: Deus é luz. Nele não existe a mínima sombra de trevas. Mínima, amados. Nem um pouquinho, nem um pedacinho, nada de trevas. A gente pensa assim, quando a gente pensa em luz, a gente pensa em lugar iluminado. Só que muitas vezes a gente quer ser igual uma sala muito grande. Se você tiver uma sala muito grande e tiver só uma lâmpada no meio, o que é que acontece nos cantos das paredes? Fica escuro. Pequenos pontos de escuridão. E aí deixa eu te dizer, muitas vezes é isso que o diabo quer na minha e na sua vida. Nós aceitamos Jesus, nós passamos a pregar o Evangelho, mas deixamos aqueles cantinhos de paredes escuros, guardando pequenos pecados, pecadinhos de estimação, às vezes pequenos defeitos, que a gente costuma dizer que não é nada demais. Mas a palavra diz que nele não existe a mínima. E aí é tempo, amados, de ao invés de colocar apenas uma lâmpada no meio, colocarmos uma lâmpada em cada canto da nossa sala, para que onde nós olharmos, tudo esteja na luz. E aí, onde é que a gente pode entender isso? Vamos para Tiago. Tiago 1. Aleluia. Tiago 1 e versículo 17. Que diz assim: toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há oscilação, como se vê nas nuvens inconstantes. E aí, mais uma vez, a gente percebe que Ele é luz, mas Ele também é Pai das luzes. Quem são essas luzes? Eu sou filho dele. Se Ele é o Pai das luzes, eu sou uma luz maravilhosa. Nós somos luzes. E a Bíblia diz que nós estamos no mundo para trazer luz, para ser luz para as pessoas. Aleluia! Precisamos entender que onde há luz, não existe trevas. Amém? Não podemos ter as duas coisas. Por quê? Porque o que é trevas? Trevas é a ausência de luz. Então, amados, quando a luz chega, as trevas têm que sair. Quando a gente pensa em trevas, a gente pensa em obscuridade. E o que é obscuridade? Obscuridade é pecado. É tudo aquilo que não está alinhado com a palavra. É tudo aquilo que vai ao contrário daquilo que Deus tem para nós.
Aleluia. E aí deixa eu te dizer, por que é que nós não podemos ter trevas? Por que é que não podemos viver nas trevas? Abrem Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Aleluia. Por que é que a gente não pode mais viver nas trevas, queridos? Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Amados, se você tem consciência em Deus, que Ele te tirou do império das trevas, aquele é um lugar que você não deve mais voltar. A partir do momento que você começa a querer cantinhos escuros na sua vida, é como se você tivesse com saudade do lugar de trevas. E nós não podemos fazer isso. A Bíblia diz que Ele nos resgatou. Sabe por que foi resgate? Ele não nos pegou. Eu gosto muito desse versículo, porque ele traz duas palavras muito interessantes. É isso mesmo, nos salvou. Duas palavras muito interessantes. Ele fala em resgate, né? E ele fala em transporte. Ele nos resgatou do império das trevas e ele nos transportou para o reino. Por quê? A Bíblia foi escrita numa época onde existiam muitas guerras, muitas batalhas, né? Para quem gosta de história, é fantástico. E o mais lindo é você saber que os grandes historiadores vão precisar reconhecer Deus em todas as coisas. Porque aquilo que eles contam nos livros de história, a Bíblia já relata. A Bíblia já falava. Aleluia. E aí, os grandes exércitos, né, com seus imperadores, né, os senhores dos grandes impérios, eles invadiam as cidades, eles invadiam os povoados e eles matavam as pessoas e eles escravizavam essas pessoas. E aí tudo aquilo passava a ser deles, porque eles tomavam a força. Isso é como funciona um império. Mas o Senhor, Ele nos resgatou. O Senhor, Ele não foi lá e te pegou à força, não. Porque quando a gente pega algo à força, a gente fica devendo. Mas Ele resgatou porque Ele pagou um alto preço pela minha e pela sua vida. Glória a Deus. Ele pagou um preço que eu e você nunca poderíamos pagar. Ele pagou no preço de sangue para nos tirar das trevas. E aí Ele vai com todo o amor, Ele nos transporta. Veja, Ele nos transporta, Ele nos leva em segurança para o reino. Sabe o que é um reino, amado? Um reino é algo que nós recebemos por herança. Aleluia. É aquilo que o nosso Pai deixa para nós. Então veja, amados, o Senhor não te deu algo qualquer. Não foi por bobagem, não. Ele pagou um alto preço, mas Ele te deu uma grande herança. Ele te colocou em lugar de honra. E se você não tomar a decisão de viver na luz, você está rejeitando um reino de amor e voltando para o império das trevas, onde você era escravizado, onde você sofria, onde você não tinha valor algum. Aleluia. E aí nós vemos que a gente precisa entender quando é que isso acontece. Porque às vezes a gente está na igreja. Nós estamos na igreja, nós oramos, nós cantamos, nós damos a paz do Senhor, os irmãos, quando a gente encontra, a gente vai para os encontros. E talvez você diga, não, essa palavra aí é para quem não conhece Jesus. Esses, a gente já sabe que está no império.
esses ainda não tiveram a graça de reconhecer, porque na verdade o preço deles também foi pago, amados. Mas infelizmente alguns ainda não se deixaram transportar, porque o resgate foi pago por eles também. Mas alguns não se deixaram. É muito interessante isso, porque a gente ouve falar, né, tem os relatos dos elefantes de circo, né, enormes, gigantescos, com muitas toneladas. E aqueles elefantes, eles ficam presos numa cordinha. Você pode pegar a corda de um elefante daquele e amarrar numa cadeira de plástico dessa. E ele vai ficar lá parado. Porque na mente dele, a informação que tem é que ele está preso. Ele já apanhou tanto, ele já sofreu tanto, ele foi tão torturado, que ele vai ficar ali, paradinho, preso numa cadeira de plástico, mesmo tendo muitas toneladas. Infelizmente, amados, tem muitas pessoas vivendo desse jeito. O Senhor, ele já resgatou, o Senhor já pagou o preço por eles, mas eles permanecem escravizados no império das trevas. E nós, que saímos de lá, não podemos voltar. E nós voltamos quando não seguimos aquilo que a palavra nos diz referente a isso. E aí no versículo 6 de 1 João, ele diz o seguinte: se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas caminhamos nas trevas, somos mentirosos e não praticamos a verdade. Por quê? É impossível estar na luz e nas trevas ao mesmo tempo. A palavra diz que é impossível servir a dois senhores. Então não adianta dizer que serve a Jesus e continuar com os pecados escondidos. Você está, às vezes, eu acho que é a pastora Érica que diz assim, é melhor estar no mundo pecando. Porque é mentira que o mundo tem muita coisa boa? É não. O diabo sabe fazer exatamente as coisas para lhe agradar. Sabe? O problema é onde você vai passar a eternidade. Porque é uma escolha. Nós hoje estamos vivendo não para o hoje, mas para o futuro, para a eternidade. Aleluia. E aí, a Bíblia diz que se a gente está vivendo desse jeito, nós somos mentirosos. E aí vem a coisa mais séria. No início, nós lemos que ele é o Pai das luzes. E se somos filhos de Deus, nós somos luzes. Se vivemos como Jesus viveu, nós somos filhos de Deus. Amém? Mas, se nós somos mentirosos, se nós mentimos, o nosso Pai muda. E aí em João 8:44, a palavra diz o seguinte: vós pertenceis ao vosso pai, o diabo, e quereis realizar os desejos de vosso pai. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se apoiou na verdade, porque não existe verdade alguma nele. Quando ele profere uma mentira, fala do que lhe é próprio, pois é um mentiroso e pai da mentira. Amados, a gente pode ver esse versículo de duas formas. Ou a gente fica muito mal, porque a gente vai pensar assim, meu Deus, eu estou sendo filho do diabo. Ou a gente pode fazer o seguinte, meu Deus, me ajude a trazer luz para tudo aquilo que está escondido na minha vida, tudo aquilo que for pecado na minha vida, porque eu quero permanecer sendo filho de Deus. Eu quero permanecer sendo luz e não voltar para o lugar de trevas. Aleluia! E aí, se por acaso passou na sua cabeça agora, meu Deus do céu, e agora o que é que eu faço? Pequei. Eu não contei para ninguém, não confessei como a Bíblia diz, não tem mais jeito, né? Eu vi essa semana
alguém dizer assim: não estou pronto para morrer, porque eu pequei demais, né? E a minha resposta para a pessoa foi a seguinte: meu querido, Deus é Deus que perdoa. Nós precisamos nos arrependermos, confessarmos e voltarmos para a luz. Aleluia! E aí, se nós, por acaso, em algum momento voltamos, nós precisamos entender que o diabo ele vai tentar nos prender constantemente nesse lugar. E que lugar é esse? É o lugar de acusação. Porque o diabo, ele sempre vem com meias verdades. E aí ele vai dizer assim: você está pecando. Ele está mentindo? Não. Ele está falando a verdade. Ele é de meias verdades. Então ele vai dizer: você está pecando. Mas aí ele vai dizer a mentira também. Que aí ele vai dizer assim: ninguém vai acreditar em você. Não vão te aceitar mais. Se você confessar, todo mundo vai ficar te olhando estranho. Se você confessar, o pastor vai contar para todo mundo. Se você confessar, você vai passar a maior vergonha da sua vida. É melhor você ficar calado. E aí ele te prende nesse lugar de mentira, nesse lugar de engano. E você vai voltando ao império das trevas. Por quê? Porque hoje é uma mentirinha. Amanhã ele vai te levar a contar outra mentirinha. Porque ele é especialista em fazer isso. Ele é aquele que diz assim: que besteira, todo mundo faz. E aí você, poxa, todo mundo faz, realmente. Minha mãe dizia assim: você não é todo mundo. Que eu dizia: mas mãe, todo mundo faz. Você não é todo mundo. Você é filhinho e filhinha de papai. Você é embaixador do céu. Você é templo e morada do Espírito Santo. Aleluia. Então você não é todo mundo. Você não é uma pessoa qualquer para se sujeitar às mentiras do diabo. Aleluia. E aí nós fazemos o quê? Como é que a gente sai desse lugar? O versículo 7 de 1 João. Aleluia. Diz assim: se, no entanto, andarmos na luz como Ele está na luz, temos plena comunhão uns com os outros. Aí vocês já perceberam que quando a gente... Vamos incluir, né? Também. Que a gente tem que vigiar o tempo todo, senão a gente volta lá para o lugar escuro. Quando a gente tá bem, tá tranquilo, né? Tá tudo ótimo. Você se dá bem com todo mundo. Mas quando você tá, como o ditado popular diz, com o rabo preso, você fica todo desconfiado. Todo desconfiado. Se alguém, às vezes alguém fala algo que não tem nada a ver com você, mas se bateu a informação, você já começa: eu acho que ele sabe. Isso foi uma indireta para mim. Não é assim? Ou é só eu que fico? Não é só eu? Não, né? Aí você já pensa assim: rapaz, será que contaram a alguém? Meu Deus, será que viu? Meu Deus, e agora? Vai contar para todo mundo. E o diabo começa, ó, que é para você calar, para você trancar. O diabo, ele perde a força sobre a sua vida a partir do momento que você não tem mais nada escondido. Porque ele não vai mais poder te acusar. Eu dizia direto: meu Deus, um dia eu chego lá para dizer assim. Agora a gente pode dizer, né? O diabo não tem mais nenhuma unha do dedo midinho minha na mão dele. Aleluia. Aprendi com a minha pastora Érica. E como é bom, amados, andar na luz. Como é bom viver na luz. Porque às vezes aquilo que você está guardando não é nada. Mas o fato de você estar escondendo se transforma em pecado. Tudo que a gente precisa é trazer para a luz. É confessar. Às vezes é uma mágoa. Porque quando a gente fala pecado, a gente parece que roubou o banco do Brasil e guardou o dinheiro lá no quintal de casa, né? Cavou um buraco e enterrou lá o dinheiro.
né? Ou então casou com 3 mulheres, montou um harém, né? Não, amados. Pecado é tudo aquilo que vai contrário à palavra. E aí você guardou uma mágoa. Alguém te ofendeu. E aí você começa a guardar o rancor. E aquilo cria uma raiz de amargura. Você não consegue nem ouvir a voz da pessoa. A pessoa chega aí e você ainda ri. Tudo bom? Mas você quer matar a pessoa. Não sei para que veio. Se não tivesse vindo, era um favor. Parece uma besteira, né? Mas não é, queridos. Um coração cheio de mágoa é uma porta aberta para a influência do demônio. É uma porta aberta para que o diabo tenha poder sobre as nossas vidas. E aí, para vir à luz, o que é que você precisa? Falar e dizer assim: eu não aguento olhar para a cara de Jonas, pelo amor de Deus. Não suporto aqueles cachos lindos dele. Não aguento. Não aguento. E falar, e chegar e dizer: Jonas, meu filho, olha, me perdoe. É porque eu acho que eu queria era ter os seus cachinhos e não tenho. E aí? Vou dar um abraço em Jonas, vou tirar um peso de mim e vou voltar para a luz. Aleluia. Mas às vezes a gente insiste em guardar aquilo que nos adoece. E aí a Bíblia, ela vai falar, porque às vezes a gente, né, uma coisa que sempre é tratada aqui, é a questão da reputação. Ah, não, eu sou crente e as pessoas vão dizer o quê se eu disser que estava com raiva de Jonas? O povo vai dizer: oxe, tu não é crente? Então, para que ninguém diga isso comigo, eu prefiro ficar calada e esconder isso. Só que a Bíblia, Deus é perfeito demais, gente. Deus, Ele nos conhece em tudo, em tudo. Então Ele sabe das nossas fraquezas, das nossas limitações. Ele sabe quando a gente vai... Olha, a gente ainda nem chegou lá onde a gente vai se aborrecer. Deus já está dizendo assim: oh, meu Deus, vai se aborrecer ali, ó. Oh, Jesus, Jesus. Como é? Vai lá, Miguel, né? Oh, Gabriel, vai lá. Aí, veja se não acontece desse jeito. Lá vai a gente para o lugar onde Deus já sabe que a gente vai se aborrecer. Aí Deus vai, Espírito Santo é contigo. Aí o Espírito Santo vai assim: não vá não, meu filho. Aí você diz assim: não sei se eu vou. Uma coisa me dizendo para eu não ir. Eu vou, né? A gente tem uma coisa assim, me dizendo para eu não ir. Mas a gente, não, eu vou. Deus já nos tratando, tentando nos... não permitir que nós chegue ao ponto de nos causar dano. Mas às vezes a gente não dá ouvidos à voz do Espírito Santo. Ou então alguém fala alguma coisa e aí na hora o Espírito Santo diz assim: fica calado. Aí você olha para um lado, como é? Fico não, mas menino, né? A gente já fica... fala o que quer comigo e eu ainda tenho que ficar calado. Não. Aí ainda vai dizer assim: é porque eu sou uma pessoa sincera. É não, filho. Sinceridade não fere. Nós podemos sempre falar a verdade. Mas se a sua verdade está ferindo o outro, essa verdade não está em Cristo. Porque não tem verdade mais dura do que a que temos na palavra. Mas a exortação do Senhor não causa dor, não causa feridas. Ela traz cura para a nossa alma. O amor, ele nos constrange. Nós vamos ler na Bíblia aqui que se nós não vivermos para a glória de Deus, nós vamos queimar no lago de fogo e enxofre. Isso é uma coisa muito dura. Mas quando a gente passa pela palavra de amor, e a gente chega nisso, a gente tende assim: poxa, tem um lago de fogo e enxofre me esperando. Mas ele morreu para que eu não chegasse lá. Aí venha me dizer que sinceridade dói. Não, amados. Às vezes somos nós que colocamos o ácido na verdade. E a verdade vem camuflada. A gente precisa... A nossa pastora, ela diz isso sempre. Ela diz que nós não podemos mais ser geradores de feridas.
Nós precisamos ser cura para as pessoas. As pessoas precisam querer vir até nós. As pessoas precisam querer conversar conosco. As pessoas precisam dizer assim: eu gosto de conversar com a irmã Yane, porque quando eu converso com ela eu sinto paz. Eu gosto de sentar para conversar com Leide, porque eu fico rindo e eu saio alegre. Se tem alguém que não quer conversar com você, tem alguma coisa errada. Talvez aquilo que você esteja dizendo não seja para edificação. Nós precisamos conhecer da palavra, amado. Nós não somos melhores porque vivemos para o reino, nós não somos melhores. Todos. Foi por todos que Jesus morreu na cruz. E a Bíblia diz que o Senhor não faz acepção de pessoa. Mas eu e você às vezes fazemos. Se não ama como eu amo, se não crê como eu creio, não me serve. Aleluia. Como eu posso dizer que estou andando na luz, se eu não estou vivendo a mensagem da cruz? Eram 2 ladrões. Não eram 2 irmãos. Não foram 2 apóstolos. Não. Não foram 2 seguidores. Foram 2 ladrões. Mas será que eu e você estamos preparados para estar com os ladrões do lado? Será que temos a palavra que Jesus teve para dizer: ainda hoje estarás comigo no paraíso? Talvez, será que nós temos uma palavra de amor e gratidão para essas pessoas? Porque a coisa mais fácil do mundo para nós é quando eu chego na igreja e eu olho para irmã, esqueci, Iraíde, para minha querida Iraíde, e eu abraço ela, e eu beijo ela, e eu digo que eu estava com saudade. Isso para mim é muito fácil, porque eu amo. Mas e para aqueles que são excluídos, para aqueles que não professam a mesma fé que eu, para aqueles que eu não aceito o que eles fazem, porque nós não somos obrigados a aceitar a prática de ninguém, nem ninguém é obrigado a aceitar a minha, mas a palavra diz que nós precisamos amar. Nós precisamos amar. Lá em Romanos diz que todos pecaram. Todos. Inclusive eu, você, todos pecaram. E todos foram destituídos da glória. Eu não nasci aquele bebê lindo, já brilhando, não. Nascemos em pecado. Mediante o pecado de Adão. Mas o Senhor, lá no versículo 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de qualquer injustiça. E amados, quando nós trazemos para a luz tudo aquilo que era peso, tudo aquilo que nos impedia muitas vezes de nos sentirmos filhos de Deus, nós vamos viver ainda mais a gratidão de sermos filhos. Vamos viver ainda mais a certeza da salvação. E aí eu pergunto a vocês, eu acho que essa vai ser a minha frase do ano. Todo canto vocês vão ver eu falar isso. Todo lugar. Como não ser grato pelo sacrifício da cruz? Como não ser grato pelo sacrifício da cruz? Porque foi o sacrifício da cruz que me deu a condição de poder confessar os meus pecados e ser perdoado. Porque antes disso,
de que me adiantava confessar os pecados. Os sacrifícios tinham que ser feitos de ano em ano, porque não havia nada que os apagasse. Mas naquele dia em que o sangue foi vertido e que o véu se rasgou de alto a baixo, eu recebi a graça do Senhor de ser perdoada a partir da confissão dos meus pecados, a partir do meu arrependimento legítimo. Quando nos arrependemos, amados, e confessamos a Deus os nossos pecados, é impossível não entendermos o que é a luz de Deus, o que é viver na luz do Senhor. Aleluia! E aí, para finalizar, no livro de Efésios. Aleluia! Obrigada, Pai. Obrigada, Pai. Efésios 2, no verso 6. Diz: Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos entronizou nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amados, se nós queremos estar sentado à destra de Deus, estar sentado no trono que o Senhor Jesus conquistou para nós na cruz, precisamos permanecer na luz, crescer em Cristo, confessando os nossos pecados, nos arrependendo e sendo luz para o mundo. Um coração grato desejará todos os dias andar na luz, para demonstrar com a sua vida o que Deus fez por você. Aleluia. Que possamos permanecer gratos ao Senhor, adorando Ele na beleza da sua santidade, desejando todos os dias viver na luz, como Ele na luz está, para termos comunhão uns com os outros e reinarmos em vida nesta terra.